Capítulo 4. Quando conseguiu abrir os olhos e enfrentar a claridade da manhã, Lúcia sentiu a cabeça latejar muito. As dores de cabeça eram assíduas, mas com o passar dos anos acabou se acostumando com a sensação, apesar de elas parecerem se intensificar a cada crise. Provavelmente o fator desencadeante daquela vez fora a insônia. Já passava das 5 horas quando dormiu. Agora, o barulho das crianças brincando na sala, conversas na cozinha, o som da máquina de lavar e o cachorro latindo na rua pareciam estar no volume máximo. Passou a mão pelo rosto, tentando amenizar as ferroadas, que pareciam perfurar o crânio, quando sentiu algo frio em volta do pescoço. Lúcia tinha se esquecido de tirar o colar que usara na noite anterior, o mesmo que havia sido encontrado junto a ela. A corrente, feita com 3 fios entrelaçados, sustentava uma pequena pedra em forma de gota, com várias tonalidades diferentes de cores. Ao redor dela, um círculo dourado com minúsculas pedrinhas que mais se pareciam pontinhos brilhantes. Sem dúvida, uma joia rara, bonita e a única coisa que guardava de um passado obscuro. Lúcia só ficou sabendo da existência daquele colar no aniversário de 18 anos. Como se tratava de uma joia incomum, a mãe achou melhor esperar o tempo certo, para que tivesse responsabilidade para cuidar de tamanha preciosidade. Surpresa com a revelação e sem saber ao certo como lidar com aquele presente com todos os sentimentos despertados nela, deixou-o jogado no canto de uma gaveta por mais 2 anos sem nunca o usar. Foi somente no aniversário de 20 anos que criou coragem e o usou pela primeira vez. E mesmo assim, ela o colocava apenas em ocasiões especiais. Depois do banho, vestiu um jeans básico e uma regata branca. Calçou sandália de salto baixo e prendeu o cabelo num rabo de cavalo, deixando visível o sinal de nascença. Ainda bem que não precisava ficar olhando para aquela aberração, entre aspas, localizada um pouco abaixo da nuca. Para algumas coisas, 3 centímetros não representam nada, mas para outras, o mesmo tamanho se torna gigantesco. Talvez aquele fosse o motivo de ela quase nunca prender o cabelo, deixando-o sempre solto e comprido. A mão deslizou pela superfície saltada, um pouco enrugada, e com a ponta do dedo contornou todo o relevo da cicatriz. Seriam mesmo 3 riscos dentro de um círculo? Que absurdo! Como alguém podia nascer com desenhos no corpo? Provavelmente era uma coincidência de formas, nada previsto ou calculado, apenas o acaso aprontando das suas. O problema mesmo era lidar com os enormes questionamentos que os curiosos faziam quando a descobriam. Foi acidental? Nasceu assim? Tatuagem mal feita? E assim por diante. Mas na maior parte do tempo Lúcia nem se lembrava de que a marca existia, o que era bom. Se não via, não pensava. E se não pensava, não sentia. Sem pressa, abriu a primeira gaveta da cômoda e pegou a nécessaire. Em seguida, passou brilho nos lábios, finalizando com uma olhada no espelho. Sua vaidade nunca fora exacerbada, mas procurava ter alguns cuidados com a pele, como o uso diário de um bom protetor solar facial, hidratante para o corpo e perfume. Às vezes, gostava de se maquiar sem exagero,
Por ser bonita e atraente, Lúcia não precisava de muito apelo para chamar a atenção, ou melhor, não precisava de apelo nenhum. Dona de um corpo alto e esbelto, pernas longas e bem torneadas, pescoço delgado e um rosto de traços finos e delicados. Lúcia atraía os olhares por onde passava. E como se aquelas qualidades já não fossem suficientes, ela ainda possuía lindos olhos verdes, que contrastavam com a pele clara e com os cabelos escuros, proporcionando um visual harmonioso. Assim que desceu, tomou um analgésico, com um pouco de suco e avisou a todos que ficaria em casa devido à indisposição. Dona Alzira não gostou nada daquela decisão, mas acabou concordando. Ela, mais do que ninguém, sabia muito bem que as crises da filha poderiam durar até um dia inteiro, e Lúcia também não seria a única a não ir. Uma vez que Clara passaria o dia num churrasco na casa de amigos. Quando todos saíram, Lúcia ligou uma música instrumental no volume baixo e se deitou no sofá, com os olhos fechados, sem dormir. Por que ela não apareceu? Pensou ao se dirigir até a casa da mãe de Lúcia para buscá-la. Ele esperava encontrá-la novamente e, quando não sentiu a presença dela, namorada de Pedro, ficou frustrado. Sem pensar muito, se ofereceu para ir ver se precisava de alguma ajuda. Enquanto se distanciava, abandonando os olhares especulativos, achou melhor continuar andando, ao invés de desaparecer, pois, além de não correr nenhum risco, também conseguiria organizar os pensamentos antes de vê-la. O que deu em mim ontem e por que nada saiu como planejei? Ele não conseguia parar de pensar na noite anterior, principalmente quando ela esteve presa nos braços dele. Conseguiu ouvir seus pensamentos e sentir sua vibração, mas os sentimentos dela estavam confusos, parecendo até mesmo assustada. E depois, quando ficaram sozinhos na cozinha, não teve a intenção de irritá-la, mas ela se mostrou na defensiva e ele se divertiu com aquilo. Nem se lembrava da última vez em que rira daquela maneira. Aquela aceleração não programada nos próprios batimentos cardíacos também foi novidade para ele. Toran se sentia inconformado por se flagrar pensando em Lúcia mais do que gostaria. No início, achou que tanto interesse se devia apenas ao fato de ela ser diferente por ser mestiça, mas, a partir do momento que passou a conhecê-la melhor, ficou fascinado com seu jeito. E pensar que a intenção inicial dele era apenas colaborar com um amigo da família que lhe procurou pedindo ajuda. Depois de ter recusado veementemente a prestar tal serviço, Toran acabou cedendo por conta do desespero que viu nos olhos de Azek. O fato de ele ser a única pessoa que poderia ajudá-lo também contribuiu na decisão. Toran sabia dos riscos que correria ao aceitar cooperar e sempre fora cuidadoso para que nada atrapalhasse a brilhante carreira que vinha consolidando dia após dia. Entretanto, nada do que imaginou se comparava ao que vinha acontecendo. Cada vez mais ele se envolvia naquela situação conflitante, sem saber exatamente como proceder, e nem podia culpá-la, porque Lúcia não imaginava que tudo aquilo estava acontecendo. Ele jamais deveria ter aceitado participar daquilo, mas era tarde para se lamentar. Como foi mesmo que deixou as coisas chegarem àquele ponto? Eu preciso de outro momento para que ela possa me conhecer melhor e passar a confiar em mim.
Entrar na sua vida como um amigo vai facilitar muito o andamento de todo o processo. Não posso deixar escapar esta oportunidade. Farei a dor de cabeça desaparecer. Aquela havia sido a primeira vez que Lúcia o via. Mas para ele, que acompanhava a vida dela havia 2 anos, foi como a concretização de um desejo. Porém, dispunha de pouco tempo para conseguir realizar a missão, que provavelmente não seria fácil. Toram bateu levemente à porta, mas ninguém atendeu. Então abriu-a silenciosamente, virando a maçaneta. Ela estava deitada de lado no sofá com os olhos fechados e tinha uma expressão tensa que o preocupou. Deu alguns passos adiante, mas parou abruptamente. Quando ela abriu os olhos, Lúcia estava encolhida em posição fetal, mas se sentou rapidamente no sofá quando o viu. Como entrou? Indagou com o coração acelerado. A porta estava destrancada e eu vim ver como está passando, disse, aparentando uma tranquilidade que não sentia. Eu jurava que tinha trancado, falou desconfiada enquanto encarava. E não precisava se dar ao trabalho de vir até aqui, eu estou bem. Não queria dar satisfação para ninguém, ainda mais para um estranho, um lindo estranho, diga-se de passagem. Não minta. A voz dele parecia um comando, mas os olhos eram uma mistura de carinho e preocupação. Lúcia o olhou com receio, depois com determinação e, por fim, tentou parecer indiferente. Se mal conseguia ficar em pé, quem diria brigar com alguém daquele tamanho? Talvez se respondesse logo, ele iria embora mais depressa e então poderia aproveitar a velha e insuportável dor. A dor de cabeça ainda não melhorou, mas já estou medicada, obrigada. Falou um tanto ríspida, não queria demonstrar como estava realmente se sentindo. Não somente pela enxaqueca, mas também pela forte presença dele naquele pequeno espaço. Essas crises são frequentes? Perguntou preocupado. Que eu me lembre, tenho desde pequena. Só acontece quando não durmo bem, ou não me alimento direito, ou quando passo por alguma situação estressante. Concluiu tentando dar um fim naquele assunto. Toram, num impulso, sentou-se ao lado dela. Feche os olhos, disse suavemente, mas com autoridade. Para quê? Perguntou desconfiada. Confie em mim e faça o que peço. Argumentou encarando-a daquele jeito intenso. Ela enrijeceu e tentou refletir, mas a intensidade daquele olhar fez com que obedecesse, acabando por abaixar as pálpebras. Primeiro ele soltou o cabelo dela, que caiu suavemente sobre os ombros, e depois posicionou as mãos nas laterais do rosto, e com os dedos longos e firmes, iniciou movimentos circulares na região próxima aos olhos. Lúcia não esperava a sensação de alívio que sentiu em seguida. Parecia que toneladas de peso haviam sido arrancadas de cima dela. Toram continuou massageando a região temporal por mais um tempo e depois focou alguns pontos motores da face. Ela sentiu como se estivesse voando de tão leve e quando finalmente abriu os olhos agradeceu sorrindo. Como fez isso? Perguntou curiosa e perplexa ao mesmo tempo. Não tem segredo, apenas precisa saber qual lugar exato que deve ser estimulado, comentou mais relaxado. Entreolharam-se por mais alguns segundos, até ele se dar conta de que ainda segurava o rosto dela. Uma louca vontade de acariciar a pele macia e de passar sutilmente os dedos por trás daquele belo pescoço. Na parte mais saliente, o acometeu,
deixando-o ainda mais confuso. Cautelosamente ele a soltou, sem deixar de olhá-la. Como posso lhe agradecer? Perguntou ela gentilmente. Ficaremos felizes de desfrutar de sua companhia durante o almoço. Concluiu sorrindo, um tanto ansioso pela resposta. Torã posicionou uma mecha do cabelo dela atrás da orelha e em seguida levantou-se. Lúcia o acompanhou e, ao se ver em pé ao lado dele, deixou que os olhos desviassem furtivamente para admirar aquele corpo colossal. Você acha que serei uma boa companhia? Pense bem, eu posso destruir uma mesa arrumada em segundos e posso reclamar da bebida ou jogar um pote de caldo em suas mãos de forma agressiva, provocou ela. Não se preocupe, estarei preparado para qualquer eventualidade, respondeu sorrindo, fazendo com que aquela charmosa covinha aparecesse no rosto dele. Está bem então. Preciso de 2 minutinhos para pegar minha bolsa no quarto e retocar o batom. Volto logo, comentou, se dirigindo à escada. Quando se viu sozinho, Torã andou inquieto pela sala a passos largos. Ainda sentia nas mãos a fragrância floral da pele dela, inebriando-se com o doce aroma. Sabia que precisava agir com calma para não a assustar. Em contrapartida, quanto mais cedo resolvesse aquela questão, melhor seria. Por um lado, Razek não se cansava de cobrá-lo, achando que a situação poderia estar mais avançada, e por outro, ele estava convicto de que precisava daquele tempo para poder conhecer tudo sobre ela, cercando-a de todos os lados. Chegara à vida de uma pessoa inesperadamente, falar um monte de coisas absurdas e não parecer um louco não é tão simples quanto parece. E eu não quero que ela tenha uma impressão errada sobre mim. Preciso me aproximar e expor a situação com calma e tudo dará certo. Mas, se continuar pensando bobagens, então... Torã, enquanto a aguardava, procurou avaliar o que sentira minutos atrás, quando ela o admirou secretamente em pensamento. Se eu não soubesse que estou confundindo tudo, diria que pareço alguém que acabou de ganhar algo que há muito tempo queria. O almoço preparado pela caseira foi um sucesso. Por conta do lindo dia, foi unânime que a refeição deveria ser servida na varanda, proporcionando um clima mais descontraído. Até mesmo Pedro, que gostava mais de ouvir do que falar, estava bem comunicativo. É claro que o vinho tinto, servido justamente à massa, colaborou para que a descontração aumentasse um pouco mais. Sátiras entre Fábio, Bete e Lúcia, assuntos banais e corriqueiros, debates sobre a economia global e até alguns esporádicos momentos de pura atenção de Torã a Lúcia foram registrados durante aquelas horas agradáveis. Não que aquilo fosse relevante para ela. Indiferente seria a palavra mais apropriada, ou, pelo menos foi essa a maneira que encontrou para se convencer de que o calorzinho interno que sentia, toda vez que os olhos deles se cruzavam, seria apenas resultado de um dia ensolarado. A última coisa que preciso agora é me iludir com gentilezas. E do jeito que é lindo, não devem faltar mulheres implorando por sua atenção, pensou convicta de que ignorá-lo seria o melhor a fazer. À tarde, Lúcia se entreteve com as conversas do senhor Pedro e as brincadeiras com os sobrinhos, naquele imenso espaço.
Dizer que a chácara parecia um daqueles lugares encantados, onde a qualquer momento poderiam aparecer fadas doentes e devas, de tão agradável e harmonioso, era totalmente dispensável, sem contar os canteiros de rosas bem cuidados e a horta orgânica. A casa era modesta, aconchegante, e atrás dela havia um barracão fechado que servia como garagem e oficina. Também tinha o Nick, um desajeitado cachorro marrom da raça boxer, que dava as boas-vindas como ninguém. Aquela era a primeira vez que Lúcia via o interior da casa e ficou maravilhada com uma das paredes da sala, cheia de reportagens e fotos da viagem do homem à lua e tantos outros relatos. Foi uma surpresa descobrir que o simpático vizinho de sua mãe gostava de falar sobre assuntos ligados ao espaço. Enquanto conversava com Fábio na varanda sobre a educação no país, Torã, sempre que podia, observava a Lúcia com as crianças e, como sempre, se via fascinado com a espontaneidade dela. Ele já a observara em vários outros momentos, mas nunca tão de perto como naquele dia. Diria até que foi gratificante vê-la correndo com os sobrinhos no amplo pátio em frente à casa. Já passava das 17 horas, quando os pequenos demonstraram sinais de cansaço e, após se despedirem e agradecerem, a família saiu em direção à rua vizinha. Chegando à casa, Beth foi organizar o banho dos filhos, enquanto Dona Alzira subia para descansar um pouco no quarto, ficando apenas Lúcia e Fábio na cozinha para tomar um café. Fiquei impressionado com a facilidade que Henrique tem de conversar sobre os mais diversos assuntos. Ele me pareceu muito culto e perspicaz, relatou o irmão enquanto bebericava o café. Que bom, comentou Lúcia fingindo desinteresse. É uma pena que ele tenha que ir embora amanhã cedo. O movimento de levar a xícara aos lábios foi paralisado por alguns segundos sem que percebesse, ficando Lúcia com a sensação de que um balde de gelo caíra sobre ela. Não era para ser assim. Ele disse isso? Falou baixo, tentando disfarçar o desapontamento, enquanto terminava o café. Henrique comentou que, por conta do trabalho, está sempre viajando para resolver algumas pendências. Por quê? Você ficou interessada nele? Não, claro que não. De onde tirou esta ideia? Os olhos assustados por ter sido descoberta desmentiam as próprias palavras. Talvez porque ele não parou de olhá-la enquanto conversávamos e você, por mais que tenha disfarçado, foi pega em flagrante por mim várias vezes. Riu com prazer ao dizer aquilo. Seu tonto! Sinto lhe informar, mas você está completamente enganado. E vamos mudar de assunto, está bem? Tentou ser o mais firme possível. O que menos queria era expor os caóticos sentimentos para o irmão. Ok, mas fique sabendo que o maninho aqui não é bobo, não. Lúcia sentiu a satisfação dele ao deixá-la sem graça e acabou rindo junto. Em seguida se levantou para se servir de mais uma xícara de café, enquanto ele continuou sentado. Fábio, tenho uma novidade para contar, mas por enquanto somente você vai saber, porque ainda é segredo. Olhou bem para ele antes de continuar. A empresa quer que eu faça um aperfeiçoamento durante 1 ano nos Estados Unidos. Eles querem investir na minha carreira e todas as despesas correrão por conta deles. Você acha que devo aceitar? Disse tudo num só fôlego. Lúcia precisava dividir aquilo com ele, ou então
explodiria de ansiedade e por pouco não se desequilibrou quando se sentou rapidamente na frente do irmão. Assim que Fábio conseguiu assimilar a informação e amenizar a expressão de incredulidade, respondeu: Você ainda pergunta se deve ou não aceitar? Qual a dúvida? É lógico que sim. Você é desimpedida sem filhos e, além do mais, seu inglês é fluente. Então não vejo nenhum problema em ir. Eu nunca morei fora do país e isso me deixa um pouco apreensiva e tem uma... Pare de colocar empecilhos e decida logo por ir. Você não tem nada a perder, ao contrário. E será muito bom, não apenas para o currículo, mas como experiência de vida também. Quando dará uma resposta? Ainda não sei. Eles me comunicaram 2 dias antes de vir para cá. É tudo muito recente ainda. Penso que seria para o próximo semestre. Fábio se aproximou um pouco mais e segurou a mão que estava sobre a mesa. Fique sabendo que estou torcendo muito para que dê certo. Eu sempre tive muito orgulho da minha irmãzinha Gênia. E você merece tudo de bom que a vida te der. Não perca essa oportunidade. Obrigada pelo apoio. Acho que estava precisando ouvir isso. Sorriu ao falar, demonstrando calma. Até quando pretende ficar aqui em Porto Ferreira? Perguntou Fábio em seguida. Voltarei para Campinas dia 27, ou seja, depois de amanhã. A empresa pediu urgência na finalização de 2 projetos que estou elaborando. E a passagem de ano? Vai ficar em casa trabalhando? Indagou. Não, provavelmente não. Talvez passe com alguns amigos da empresa num condomínio em Vinhedo. Mas ainda não confirmei se vou, respondeu pouco motivada. Por que todo esse desânimo? Até parece que gosta de ficar sozinha. Eu já me acostumei em morar sozinha, sim, mas não seria esse o motivo. Qual o problema, então? Indagou o irmão. Eu prefiro comemorações mais tranquilas, com poucas pessoas, e porque um rapaz que trabalha no meu setor e vive me convidando para sair vai estar lá. E qual o problema? Perguntou Fábio sem entender. Ultimamente, ele vem insistindo sistematicamente, se tornando inconveniente. E, sinceramente, estou sem paciência para lidar com esse tipo de situação, concluiu Lúcia. Não se preocupe. Você sempre conseguiu sair destas situações muito bem. E afinal de contas, sempre choveram admiradores. Esse não será o último. Falou com um sorriso divertido nos lábios. Eu acho que já fui paciente até demais com o Carlos. Agora, em relação ao seu comentário sobre a chuva de admiradores, sinto lhe informar. Mas nos últimos tempos estou passando por uma fase não muito promissora no amor. Em outras palavras, nada de bom acontece. Sei. Fábio nem se preocupou em esconder a falta de confiança naquelas palavras. Lúcia olhou para a xícara que segurava e suspirou, antes de encerrar aquele incômodo assunto. E vocês passarão com os pais da Beth? Só para variar um pouco, comentou ironicamente. Se eu pensar em mudar de planos, inicia uma guerra lá em casa, disse totalmente vencido. Então é melhor não contrariar sua esposa, aconselhou Lúcia, se levantando para colocar a xícara na pia. A mamãe disse que na volta vocês a deixarão na casa da tia Eunice. É verdade? Sim. Ela adorou a ideia quando contei e não será nenhum problema desviar um pouco do caminho para levá-la em Uberaba. Ela está ansiosa para rever os irmãos. Sinto por Clara não querer ir. Parece que ela combinou de viajar com a família da Fernanda, a nova amiga do colégio. Clara nunca foi muito adepta a encontros familiares, mas para a mamãe vai ser muito bom. Poderá descansar e se divertir ao mesmo tempo. Parou apenas para tomar um gole d'água. E não podemos esquecer de que sempre que ela volta de lá,
Traz aquele doce maravilhoso que a gente tanto gosta, comentou com um sorriso travesso nos lábios. É você que adora o doce de queijo com calda. Eu prefiro os queijos trançados, mas, depois de tudo que comi hoje, terei que passar longe destas tentações, queixou-se Fábio. Bom, vou subir um pouco. Se precisar de mim, estarei no quarto, disse Lúcia, indo em direção à porta.